Bom, meu nome é Pedro e eu estou aqui para apresentar o trabalho Pensar, Construir, Habitar. O discurso de Heidegger e o processo arquitetônico. O orientador desse trabalho é o professor Miguel Galli. Bom, vamos começar essa apresentação com a parte introdutória do texto. O que levou, o que motivou a escrever sobre esse tema. Bom, os espaços construídos são ambientes que possibilitam o existir humano, possibilitam que nós façamos nossas atividades, que nós sejamos quem nós somos. Para criar esses espaços arquitetônicos, esses ambientes construídos, nós temos várias habilidades. Uma das habilidades que nós vamos trabalhar nessa apresentação é a arquitetura. Bom, os espaços construídos são fortemente influenciados pelas intenções daqueles que estão fazendo o projeto. Apesar de as condições finais, o resultado final daquele ambiente construído nem sempre estará de acordo com as primeiras intenções de quem o projetou. Então, compreendendo que o arquiteto é um dos responsáveis por elaborar e projetar os espaços construídos em que nós iremos ocupar, em que nós iremos exercer a nossa existência, é interessante verificar qual é o arcabouço teórico daqueles arquitetos que estão projetando esses espaços. Ou seja, é interessante verificar quais são as concepções e os conceitos que orientam os traçados do arquiteto. Dessa forma, nós vamos trabalhar em cima de alguns conceitos levantados por Martin Heidegger. Os conceitos que Heidegger apresenta são construir e habitar. E ele o fez dessa forma numa conferência que ocorreu em 1951. O objetivo deste trabalho é compreender os significados dos conceitos de construir e habitar, tendo como contexto amplo a ontologia de Heidegger, e como que isso pode influenciar o trabalho dos arquitetos e as experiências das pessoas que ocupam os espaços construídos. O ponto de partida deste trabalho é o texto de Heidegger intitulado Construir, Habitar, Pensar. Esse texto é uma experiência de compreensão destes conceitos. Heidegger começa tentando responder a duas perguntas centrais. A primeira é: o que é habitar? E a segunda, em que medida pertence o habitar a um construir? Bom, Heidegger começa fazendo uma observação sobre alguns espaços físicos construídos como pontes, hangares, estádios e usinas. Nesses espaços, eles ofertam um certo abrigo, as pessoas podem habitá-los sem que, contudo, seja habitado como se habita uma residência. Alguns exemplos que Heidegger coloca: o caminhoneiro na autoestrada está em casa, sem que lá seja sua habitação. A tecelã na tecelagem está em casa, sem que lá seja sua habitação. Assim como o engenheiro na usina elétrica está em casa, sem que lá seja sua habitação. Coloca a seguinte afirmação, que o habitar é o objetivo final do construir. Mas não só isso, ele coloca que os dois conceitos estão conectados de forma que se estabelece uma codependência. Se constrói para habitar e se habita porque se construiu algo, de forma que o construir já é em si habitar. A análise etimológica nos faz verificar que os conceitos trabalhados por Heidegger trazem uma ideia de cuidado, uma ideia de estar junto, uma ideia de ser. Terminando essa análise etimológica, Heidegger parte para uma interpretação do que é habitar e o faz estabelecendo 4 elementos que dizem que nós habitamos. Esses 4 elementos ele chama de quadratura, e eles são os seguintes. Habitar ocorre quando nós resguardamos a quadratura, quando nós salvamos a terra, acolhemos o céu, aguardamos os deuses e nos conduzimos como os mortais. Essa análise em cima dos conceitos propostos por Heidegger diz que nós podemos verificar alguns sentimentos em cima desses conceitos. Por exemplo, podemos verificar traços que conduzem a uma condição de prosperidade, pertencimento e zelo, no sentido que
Para desvelar é preciso cultivar. A segunda parte do texto é composta do exercício de conceituação do termo construir. Bom, nós falamos no tópico anterior sobre os elementos da quadratura que possibilitam o habitar, ou seja, a terra, o céu, os divinos e os mortais. E Heidegger vai utilizar essa argumentação novamente como uma base para a definição do conceito de construir. Construir é um deixar habitar, ou seja, é uma coisa construída que afirma a quadratura. Bom, partindo para a nossa conclusão, nós podemos dizer que o desenvolvimento do pensamento de Heidegger em torno dos conceitos habitar e construir pode ser um elemento que influencia o processo arquitetônico contemporâneo. Heidegger definiu esses conceitos através de análises linguísticas determinantes para a compreensão semântica, interpretações poéticas e análise de situações de ocupação dos espaços físicos. Construir e as interpretações poéticas que fizemos podem auxiliar e inspirar arquitetos contemporâneos para desenvolverem seus projetos e colocarem diretrizes em prática, respeitar o sítio, a atmosfera, permitir a adoração e o desenvolvimento da vida.